Olá, pessoal. Hoje vamos fazer a correção dos exercícios que a professora havia postado na semana passada sobre íons. A professora vai destacar cada uma das questões e vamos fazer as observações necessárias para que vocês entendam um pouco melhor o assunto. A primeira questão dizia o seguinte: classifique os íons em cátions e ânions e de acordo com a sua carga, ou seja, se são monovalentes, bivalentes, trivalentes ou tetravalentes. Nós temos um íon de alumínio. Observem que nós temos o indicativo de +3. Quando a carga é positiva, significa que tem mais prótons. Quantos prótons a mais? 3 prótons a mais. Então, nós estamos diante de um íon de cátion. Se é positivo, é um íon de cátion. Significa que o alumínio, ele tem 3 prótons a mais do que o número de elétrons. Se ele tem 3 prótons a mais, ele é um cátion trivalente. O cloro, ele tem 1 elétron a mais. O dado negativo, o sinal negativo, significa elétrons. Quantos elétrons ele tem a mais? 1. Se ele tem elétrons a mais, ele é um ânion. Como é um elétron somente, ele é um ânion monovalente. Magnésio. O magnésio, ele é um íon de cátion, porque está indicando aqui o sinal positivo. Positivo significa que ele tem 2 prótons a mais. Sendo 2 prótons, ele é um íon de cátion bivalente. Nitrogênio tem o sinal de menos, significa que ele tem elétrons a mais. Se ele tem elétrons a mais, ele é um ânion. Quantos elétrons ele tem a mais? 3. Então, ele é um íon de ânion trivalente. O sódio tem um sinalzinho de menos aqui na frente, significa prótons. Quantos prótons ele tem a mais? 1. Então, ele tem uma carga positiva maior que a negativa. Então, ele é um íon de cátion, só que é somente um próton a mais. Então, ele é monovalente. Flúor, -1. Ele tem 1 elétron a mais. Ele é mais negativo do que positivo. Então, ele é um íon de ânion, só que é 1 elétron a mais. Então, monovalente. Chumbo, +4. Significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Quantos prótons a mais ele tem? 4. Então, ele é um íon de cátion tetravalente. Tetra, o prefixo tetra, simboliza 4. 4 prótons a mais. Oxigênio, -2. Significa que ele tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Ele é um ânion, ele é mais negativo, sua carga é mais negativa do que positiva. Então, ele é um ânion bivalente. O zinco, +2, significa que ele tem 2 prótons a mais. Ele tem uma carga positiva maior do que negativa. Então, ele é um íon de cátion, já que são 2 prótons a mais. É um íon de cátion bivalente. Agora, nós vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 pede para vocês analisarem o íon de magnésio. O que diz a questão de número 2? O elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese. Sob a forma de íon 2 positivo, qual é o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon de magnésio +2? Primeira coisa que a gente tem que lembrar.
essa questão já vai me dando indícios, vai me dando pistas. A primeira pista diz que o número atômico do magnésio é 12. A gente não pode esquecer os conteúdos anteriores. O que significa número atômico? Observem. Número atômico representado pela letra Z. O número que um átomo recebe é sempre igual à quantidade de prótons que ele tem. Por isso que a gente diz que número atômico é igual à quantidade de prótons. Logo, se eu digo que o número atômico do magnésio é 12, significa que ele tem 12 prótons no seu núcleo. Agora, quando eu escrevo magnésio mais 2, eu estou vendo que o magnésio ele é um cátion. Porque ele tem 2 prótons a mais em comparação com elétrons. Então, ele é um cátion bivalente. Ele tem 2 prótons a mais. Agora, como ele é um íon, para ele ficar com 2 prótons a mais, significa que ele perdeu 2 elétrons. Ele acabou perdendo 2 elétrons e aí ele manteve os 12 prótons no núcleo do átomo, mas 2 elétrons saíram da eletrosfera. A nossa questão quer saber qual é o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon de magnésio. A resposta é: nós temos 12 prótons, porque o número atômico é 12, então é o total de prótons que ele tem. Agora, se ele é um íon de cátion, significa que ele perdeu elétrons, e ele é um íon de cátion bivalente. Então, ele perdeu 2 elétrons. 12 menos 2, 10 elétrons. Se ele fosse um átomo neutro, ele teria 12 prótons e 12 elétrons, mas como ele se transformou em um íon, porque ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com 10 elétrons. Próxima questão, vamos avaliar agora os íons de bário e iodo. Os íons de bário, 2+, e iodo, 1-, apresentam em comum o fato de que ambos, o que eles têm em comum? A resposta correta é: possuem o mesmo número de elétrons. Como é que eu sei? Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que o número atômico do bário é 54. Então, se ele fosse um átomo neutro, ele teria 54 prótons e 54 elétrons. Só que eu tô vendo que ele é um íon de cátion bivalente. Para ele se transformar num íon de cátion bivalente, ele perdeu 2 elétrons. Então, o número atômico do bário era 56. Menos 2 elétrons que ele perdeu, ele ficou com 54 elétrons. Agora, a gente vai avaliar o átomo de iodo, basta ter a tabela em mãos. O átomo de iodo diz que o número atômico dele é 53, só que ele é um íon de ânion. O que quer dizer isso? Ele recebeu um elétron. Então, se ele fosse um átomo neutro, ele teria que ter 53 prótons e 53 elétrons. Mas como ele é um íon de ânion, ele recebeu um elétron, ficando com 54 elétrons. Então, a gente conclui que tanto o íon de bário, o cátion de bário bivalente, e o ânion de iodo monovalente, eles têm em comum a quantidade de elétrons. Um, porque perdeu 2 elétrons, ficando com 54 elétrons. O outro, porque ganhou um elétron, também ficando com 54 elétrons. Letra D é a resposta correta. Próxima questão. Um íon de carga mais 2 possui 33 elétrons. O seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. A pergunta é: o número de massa desse elemento corresponde a quanto, né? Então, qual será a massa atômica desse elemento? Que eu não sei, eu tenho pistas, eu só sei que ele é um íon de carga
mais 2, então ele é um íon de cátion bivalente e ele possui 33 elétrons. A resposta correta é 72. Como é que a gente chega nessa resposta? Então vamos pegar as informações que o problema nos dá. O problema me diz que eu estou diante de um íon de cátion e que ele tem 33 elétrons. Se ele é um íon de cátion, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele nunca mexe com a quantidade de prótons no núcleo. Então, no seu núcleo tem 35. Como a prof chegou no número 35? Lembrem-se da teoria. Z é igual a P e P é igual a E num átomo neutro. Então, se fosse um átomo neutro, se não fosse um íon, se fosse um átomo neutro, ele teria que ter 35 prótons e 35 elétrons. Mas, como ele é um íon de cátion bivalente, ele doou 2 elétrons. 2 elétrons foram embora, então 35 tira os 2 elétrons que saíram da eletrosfera, faz com que ele esteja com 33 elétrons. Muito bem, já identifiquei. Eu sei que o número de elétrons é 33, que o número de prótons é 35. E como é que eu cheguei no número de nêutrons? O problema diz o seguinte: o seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Então, se eu sei que o número de prótons é 35, 2 unidades a mais do que 35 é 37. Agora eu posso calcular a massa atômica. Nós aprendemos no capítulo anterior que a massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se o meu átomo tem 35 prótons e tem 37 nêutrons, eu vou concluir que sua massa atômica é 72. Próxima questão. O símbolo para o íon de cálcio é C2+. Isso indica que... Então, vamos lá. Quando eu tenho a abreviação ali, Ca2+, eu estou diante de um íon que está com 2 prótons a mais. Então, se é positivo, ele é um íon de cátion. O item 1 está certo. Então, o cálcio 2+ é um íon de cátion. Segunda afirmativa. Possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Isso está errado, porque eu nunca vou mexer na quantidade de prótons. A afirmativa para estar correta seria que ele tem 2 elétrons a menos do que o átomo neutro. Então, nunca se altera a quantidade de prótons. O átomo, ele não vai perder partículas positivas. Quando eu estou diante de íons, ou um íon ganha elétrons, ou ele perde elétrons. Se ele perder elétrons, ele fica com uma carga de prótons maior. Se ele ganhar elétrons, ele fica com uma carga de elétrons maior. Então, a afirmativa 2 diz o seguinte: possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Não mexe na quantidade de prótons. Quando a gente está se referindo a íons, só vai mexer num número de elétrons. 3. Ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Não, ele não ganhou 2 elétrons, senão ali atrás do cálcio estaria 2 menos. Ele perdeu 2 elétrons. Então, as questões 2 e 3, melhor dizendo, as afirmativas 2 e 3 estão incorretas. E aí a questão diz: assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. É só a letra A, né? É só a afirmativa 1 que está correta. Próxima questão. O ânion fluoreto F-1
o neônio e o cátion de sódio mais um têm em comum o quê? O que eles têm em comum? Eles têm em comum a quantidade de elétrons. Por quê? Novamente, pegando a tabela periódica em mãos. O flúor tem número atômico 9. Mas se eu tenho um menos 1 ali, significa que ele recebeu um elétron para ele. Então, ele ficou com 10 elétrons. Se eu for olhar o neônio na tabela periódica, eu vou ver que o número atômico dele é 10. Lembrem-se sempre, número atômico é igual à quantidade de prótons, e os prótons são iguais a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons se eu estou diante de um átomo neutro. Então, o neônio tem 10 elétrons. Agora, o cátion de sódio. Se eu for olhar na tabela, o sódio tem número atômico 11. 11 prótons. Se ele fosse um átomo neutro, ele teria 11 elétrons. Só que eu estou diante de um cátion de sódio. Significa que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11, como ele perdeu, se transformou num cátion, ele ficou com 10. Observem. O flúor ganhou um elétron, ficou com 10. O neônio tem 10 elétrons como um átomo neutro. E o íon de sódio, ele perdeu um elétron e também ficou com 10. Então, o que esses três elementos têm em comum? A mesma quantidade de elétrons. Questão de número 3. Observe a imagem e classifique os íons abaixo. Quando eu observo essas 4 imagens, eu vou observar as partículas de carga positiva, que a gente chama de prótons, e as partículas de carga negativa, que chamamos de elétrons. Como nós estamos diante de íons, a questão me diz isso, significa que não há um equilíbrio eletrônico, ou seja, ou eu vou ter mais partículas positivas ou eu vou ter mais partículas negativas. Vamos analisar o primeiro desenho. Primeiro desenho, nós temos 5 elétrons e 3 prótons. Quando o átomo está mais negativo do que positivo, ele se torna um ânion. Ele tem mais elétrons. Ao lado, nós temos 5 partículas de prótons e 3 de elétrons. Observando essa estrutura atômica, eu percebo que esse íon está com uma carga positiva maior do que uma negativa. São 5 partículas de prótons para 3 de elétrons. Então, é um íon de cátion. No desenho abaixo, nós temos 2 partículas de prótons e uma de elétrons. O que nós temos aqui? Um cátion. Este cátion apresenta 2 partículas positivas para uma negativa. Está mais positivo do que negativo. E aqui, o último exemplo, nós temos um íon em que nós temos no seu núcleo 2 partículas de prótons e na eletrosfera nós estamos com 3 elétrons. Então, esse íon, ele é mais negativo do que positivo. Nós estamos diante de um ânion. 4. Explique a diferença entre os átomos nêutrons e os íons. Então, o que é um átomo neutro? Um átomo neutro apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Lembrem-se sempre, o número atômico de um átomo que eu acho na tabela, ele equivale à quantidade de prótons. Então, a gente diz que Z é igual a P. Mas, por ser um átomo neutro, ele tem a mesma estabilidade eletrônica. Então, se ele tiver 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Se ele tiver 100 prótons, ele vai ter 100 elétrons. Isto é um átomo neutro, apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Mas, por N motivos, um átomo ele pode perder elétrons ou pode ganhar elétrons. Quando isso acontece, nós estamos diante de íons. Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Se perderem elétrons, eles se tornam cátions. Por quê? Ao perder elétrons, eles ficam com uma carga mais positiva do que negativa. E se eles ganharem elétrons, eles se tornam ânions.
porque eles ficam com uma carga negativa maior do que positiva. Agora, ao gravar o áudio, eu percebi aqui um pequeno erro ortográfico, vocês desconsiderem. Pessoal, esse exercício, ele vai mediar uma atividade avaliativa que a professora fez no Google Forms para vocês. Vou deixar à disposição um link para que vocês façam esse exercício, até mesmo para que a professora tenha uma noção do quanto vocês entenderam essa matéria. A professora vai dando continuidade à matéria de química, mas eu preciso que realmente vocês entendam esses conteúdos que a professora está destacando para vocês. Vocês já devem ter percebido que tudo que aprendemos em química não podemos esquecer. Os conceitos anteriores sobre átomos, partículas que formam um átomo, número atômico, massa atômica, quantidade de prótons, de nêutrons, de elétrons e agora íons, esses conceitos eles sempre estarão envolvidos na hora que nós discutirmos a análise de moléculas de química. Então, nós precisamos realmente entender esses assuntos. Ok, pessoal? Então, a professora agradece a atenção de vocês. Caso vocês não tenham entendido algumas coisas, revisem as nossas videoaulas e a professora está à disposição pelo endereço eletrônico como vocês têm acesso, ok? Fiquem bem.